Existe um procedimento na internet conhecido como o jogo do elevador. A lenda diz que se você seguir a sequência de passos corretamente, o elevador te levará para um outro mundo. Como investigadora do inexplicável, eu decidi testar. Meu nome é Ana. Meu hobby é encontrar essas lendas urbanas e provar que são falsas. As regras para este jogo eram claras. Um prédio com no mínimo 10 andares e a tentativa deve ser feita sozinha, após a meia-noite. Encontrei o lugar perfeito. Um prédio comercial antigo no centro da cidade, quase vazio durante a noite. Tinha 16 andares e um elevador velho e barulhento que parecia perfeito para a atmosfera. À 1 da manhã, eu estava lá. O saguão estava deserto, iluminado por uma luz de emergência fraca. A única coisa que quebrava o silêncio era o zumbido da eletricidade. Liguei minha câmera, respirei fundo e chamei o elevador. As portas de metal se abriram com um rangido alto. Entrei. O interior era pequeno, com paredes de madeira escura e um espelho manchado. Eu estava sozinha. O jogo podia começar. A primeira parte da sequência era simples. Peguei meu celular com as anotações e comecei. Primeiro para o 4º andar. O elevador subiu rangendo. As portas se abriram e fecharam. Corredor vazio. Depois para o 2º andar. Desceu. Portas abriram e fecharam. Vazio. Depois, 6º andar. Depois 2º novamente. Depois 10º. A cada parada, eu filmava o corredor deserto. Minha narração cética apontando a falta de qualquer evento sobrenatural. Eu estava quase entediada. Até agora, gravei. O único perigo é o tédio. Foi então que cheguei ao passo crucial. O 5º andar. A lenda dizia: no 5º andar uma mulher poderá entrar. Não olhe para ela. Não fale com ela. Ignore-a completamente. O elevador parou no 5º andar. As portas começaram a se abrir lentamente. Meu coração acelerou um pouco, apesar do meu ceticismo. A porta se abriu completamente, revelando o corredor escuro. Não havia ninguém. Senti um misto de alívio e decepção. Mais um passo falso da lenda, pensei. As portas começaram a se fechar. E foi no último segundo, na fresta final antes de se trancarem, que o sensor de presença apitou. Algo havia entrado. A câmera do meu celular, nesse exato instante, falhou, mostrando apenas estática por 1 segundo. A porta se fechou. Eu não estava mais sozinha. O ar no elevador ficou gelado. Um frio que parecia vir de dentro, não de fora. Eu não ousava me virar. Não ousava olhar no espelho manchado. Eu podia sentir uma presença atrás de mim. Um peso no ar. O cheiro sutil de terra molhada e ozônio. Meu ceticismo evaporou, substituído por um medo puro, infantil. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Olhei para a anotação na tela. O próximo passo. Se a mulher entrasse, eu deveria pressionar o botão para o 1º andar. Com o dedo trêmulo, estendi a mão e apertei o botão 1. A luz do botão se acendeu, mas o elevador não desceu. Houve um solavanco e ele começou a subir. Olhei para o painel de andares. A luz do 10 estava acesa. E então ela se apagou. E a do 11 acendeu. Depois 12. O prédio só tinha 16 andares, mas o elevador continuava a subir, rangendo, protestando. O painel piscou e se apagou. O elevador parou com um solavanco que me jogou contra a parede. O silêncio era absoluto. Eu não ouvia mais o zumbido da eletricidade. Não sentia a presença atrás de mim. Por 1 segundo, achei que tinha acabado. A lenda dizia que, se o procedimento funcionasse, o elevador te levaria ao 13º andar e que a única maneira de voltar era não sair, não falar com ninguém e repetir a sequência de botões ao contrário. Um sino soou, baixo e abafado, e as portas do elevador começaram a se abrir. Não para um corredor, não para um andar que eu reconhecia. A porta se abriu para o saguão do prédio. O mesmo balcão de recepção, as mesmas plantas de plástico, a mesma porta de vidro na entrada. Mas tudo, absolutamente tudo, estava banhado em uma luz vermelha e doentia. Não havia som. O zumbido da cidade lá fora tinha desaparecido. Olhei para as grandes janelas de vidro da entrada.
Do outro lado não havia rua, não havia carros, não havia nada. Apenas uma escuridão completa como um vácuo. Eu estava no mesmo lugar, mas em outro mundo. Um mundo silencioso, vermelho e morto. A lenda era real. O jogo era real. E eu estava presa nele, sozinha. Ou talvez não tão sozinha, porque do fundo do saguão vermelho eu vi um vulto se mover. A mesma sombra que eu não vi entrar no elevador. E ela estava começando a andar na minha direção. Meu primeiro instinto foi recuar. Dei um passo para trás, para dentro do elevador, minhas costas batendo na parede fria de madeira. O vulto no saguão vermelho continuava a se aproximar, com passos lentos, silenciosos e deliberados. À medida que a figura saía das sombras, ela começou a tomar forma, e o meu terror se transformou em uma confusão paralisante. Não era um monstro, era a minha mãe, com a mesma roupa que usava na última vez que a vi, com a mesma expressão de preocupação no rosto. "Ana!" ela chamou, a voz ecoando no silêncio vermelho. "Ana, o que está acontecendo? Onde estamos?" Ela parecia assustada, perdida. Ela começou a correr na minha direção, os braços estendidos. "Me ajuda, filha." A regra. Não olhe para ela. Não fale com ela. A lenda não dizia nada sobre a sua própria mãe aparecer. Meu cérebro gritava que era uma armadilha, uma ilusão. Mas meu coração se partiu ao vê-la tão apavorada. "Fique longe." Eu gritei, a voz falhando, enquanto eu me jogava contra o painel do elevador, apertando o botão de fechar a porta com toda a minha força. "Fique longe de mim." A expressão de pânico no rosto da minha mãe se transformou instantaneamente. O rosto dela se contorceu em uma máscara de ódio puro. Os olhos ficaram completamente pretos e a boca se abriu em um sorriso grotesco e largo demais, revelando dentes que não eram humanos. As portas do elevador começaram a se fechar, lentamente demais. A criatura correu, as mãos se transformando em garras escuras, arranhando o metal enquanto a fresta se fechava. A porta se trancou com um clique alto, me mergulhando de volta na escuridão e no silêncio da caixa de metal. Eu estava no chão, soluçando, ofegante. Mas eu não tinha tempo. Eu precisava voltar. Peguei o celular. A sequência de retorno. Repetir tudo ao contrário. Apertei o botão do primeiro andar. Nada. A lenda estava incompleta? Em pânico, comecei a apertar a sequência original, de trás para frente. 10º andar. 2º. 6º. O elevador tremeu e começou a descer, mas de forma errática, parando e recomeçando. O painel de andares estava apagado. Eu não sabia onde estava. Ele parou de novo. Um solavanco. As portas se abriram. Mas não era o meu mundo. Não era o saguão normal. Era um corredor. Um corredor infinito que se estendia para a escuridão em ambas as direções. As paredes eram de um branco sujo e o chão estava coberto por um carpete manchado. E dos dois lados havia portas. Dezenas delas. Todas as portas eram idênticas. Todas de madeira escura. E todas tinham o mesmo número de latão pregado nelas. O número do meu apartamento. E de trás de algumas delas eu podia ouvir um arranhar baixo. E sussurros. O medo me deu reflexos. Bati no botão de fechar a porta com o punho. Repetidamente. O corredor dos apartamentos idênticos era uma armadilha. Eu sabia disso. As portas começaram a se fechar, rangendo. No último segundo, uma das portas lá no fundo do corredor, a uns 20 metros de distância, se abriu lentamente. Uma fresta de escuridão. E daquela escuridão, eu vi a silhueta da criatura, com seu rosto disforme, me observando antes que o elevador me aprisionasse novamente. O elevador voltou a descer, aos trancos. O som do metal rangendo era a única coisa que existia. Minhas esperanças de voltar estavam se esvaindo. Eu estava perdida em um labirinto vertical sendo caçada. Então, o elevador parou pela última vez. O solavanco foi mais suave. Um sino familiar soou. As portas se abriram. E eu vi o saguão do prédio. O saguão normal com sua iluminação de emergência fraca. O balcão de recepção vazio. Eu tinha voltado. Corri para fora do elevador. Minhas pernas fracas. Toquei no balcão, nas plantas de plástico. Era real. Olhei para o relógio na parede. 1h15 da manhã. O tempo todo a viagem para o outro mundo.
Durou menos de 10 minutos. Corri para a porta de vidro, empurrei e senti o ar frio da noite no meu rosto. Eu estava livre. Corri para o meu carro, entrei e dei a partida. Os pneus cantando no asfalto enquanto eu acelerava para longe daquele prédio, para longe daquela cidade. Eu nunca parei de dirigir. Dirigi até o sol nascer, até meu tanque de gasolina quase secar. Acabei em uma cidade pequena a centenas de quilômetros de distância. Aluguei um quarto de hotel e fiquei lá por uma semana, apenas tremendo, tentando processar o que tinha acontecido. O jogo era real. A outra dimensão era real. A criatura era real. Eu tinha sobrevivido. Eu tinha vencido. Foi o que eu pensei. No meu último dia no hotel, juntei minhas coisas, pronto para tentar recomeçar minha vida em outro lugar. Chamei o elevador para descer até a recepção. As portas se abriram. O elevador estava vazio. Entrei, apertei o botão do térreo. As portas se fecharam. O elevador começou a descer. E então ele parou. As portas se abriram. Não era o térreo. Era o corredor. O longo corredor branco com o carpete manchado e as dezenas de portas com o número do meu apartamento. O jogo não tinha acabado. Eu não o venci. Eu apenas o trouxe comigo. Agora eu moro aqui, neste corredor. Às vezes as portas se abrem. Às vezes eu vejo outros mundos, outras versões de saguões de prédios. Eu nunca saio do elevador. Esta caixa de metal é minha casa e minha prisão. E às vezes, a mulher entra de novo. E eu apenas olho para os meus pés e rezo para as portas se fecharem. Por isso fica o aviso. Fica o registro deste evento. Existem jogos que não devem ser jogados. E existem elevadores que não levam para cima nem para baixo. Eles levam para sempre.